Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, para servir de aeroporto de onde decolarão para o sucesso todos os seus sonhos, entra no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. No programa de hoje, o preletor Yoshio Mukai ensina como podemos nos tornar mais requisitados. Porque Deus é sabedoria, Deus é amor, Deus manifesta a lei da vida, da provisão infinita. Já no quadro de perguntas e respostas, a preletora Maria Murakami, convidada do preletor Enio Masaki Hara, explica qual a origem mental do câncer de mama e como se vê livre dela. E da mesma forma que ele aparece, ele desaparece quando a pessoa consegue perdoar, se arrepender. Retire da boca o gosto amargo da espera. Chega de se sentir fora da vida que sonha viver, viu? Hoje é seu dia de assumir seu papel reformador do mundo. Portanto, não troque de canal. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Não há coisa no universo que você não possa fazer se estiver mentalmente preparado, viu? A oportunidade nasce da sua disposição mental. Então, prepare-se para se tornar caminho, chave, pilastra, ressurreição na vida de todos. Enfim, seja um jovem requisitado. É o tema que você vai acompanhar agora na palestra do professor Yoshio Mukai. Obrigado, mais uma vez. Então, vamos falar um pouco agora sobre o tema Seja um jovem requisitado, ou seja um homem alegre, dinâmico e muito simpático. Não é? Abraham Lincoln, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele precisava de um secretário. E uma pessoa apresentou a ele um secretário muito eficiente. Só que Abraham Lincoln disse, não gosto desse homem. Aí a pessoa que apresentou falou para ele, Abraham, mas ele é eficiente. Mas ele falou, ele tem cara feia, não é simpático. Gente, então um dos requisitos para que a pessoa realmente possa destacar na vida, né? Seja jovem, seja homem, então a pessoa tem que ser, né, dinâmico, alegre e simpático. Tá ok, gente? Nós falamos a pessoa bonita, né? Uma mulher bonita, um homem bonito. Mas qual a diferença de um homem bonito e um homem simpático? Né? Pode ser feio e simpático, não é verdade? Pode ser baixinho, barrigudo, mas é simpático. Pode ser alto, né? Meio careca, mas é simpático.
Não é verdade, gente? Então, vamos, para que a pessoa realmente, né, conquiste a vida, tem que ser uma pessoa simpática. Reflexões sobre a vida, do livro do professor Seiichi Taniguchi, Refletir. É uma das essências principais para que a pessoa possa ter bastante prosperidade. Por quê? Se ele comete um erro e não reflete, continua cometendo o segundo erro, terceiro erro, vai ser esquecido pelas pessoas que vão apoiar ele, não é verdade? Mas se ele, no primeiro erro que ele cometeu, ele reflete, chega para a pessoa, chefe, desculpe, faltou da minha parte esse empenho. Na próxima vez prometo cumprir. Não é verdade? Está resolvido o seu problema, né? Tem aquele livro, Decisão de 1 Minuto. Interessante, né? Em 1 minuto você tem que falar sim ou não. Por que você vai falar o sim? Se o seu sim favorecer a maior número de pessoas possível, então você vai falar o sim. Mas se o seu não vai favorecer a maior número de pessoas, nós temos que dizer não. Então, nesse 1 minuto, você tem que ter capacidade de refletir o seu sim ou não está sendo beneficiado para maior número de pessoas ou não, né? Então, aqui na página 39 desse livro, A Coragem de um Filho de Deus. O jovem não deve temer fracassos. Não deve levar uma vida hesitante. Por ser jovem, é inexperiente em muitas coisas. Mas basta que proceda exatamente como ensinam seus pais, seus superiores. Veja bem, né? Então, o que essa frase está nos ensinando? É para que nós tenhamos sempre ouvidos de ouvir os conselhos dos pais, né? Ou dos seus superiores. Tá? Pode ser que você tenha excelente qualidade, você está atualizado em todos os assuntos, e possa ser que o conhecimento intelectual seu é maior do que do seu pai ou do seu chefe. Mas a experiência da vida adquire-se somente com a idade e o tempo. Não é? Isso tem que ser somado. Tá bom, gente? Então, é importante, então, que, né, o Filho de Deus tenha coragem. Coragem. Por quê? Porque muitas vezes ainda jovem pode errar, mas não tenha medo de errar. Se errar, basta pedir desculpa e começar de novo, não é? Então está escrito aqui o seguinte: por ser jovem e inexperiente em muitas coisas, mas basta que proceda exatamente como ensinam seus pais, seus superiores, seus precursores, mesmo assim, pode ser assolado por algo desconhecido ou pela insegurança em tomar uma decisão. Nesse momento, tenha confiança que você está com Deus. Não é? Nós estamos aqui num local onde nós estamos sempre falando que nós somos filhos de Deus e nós somos protegidos por Deus. Então, mesmo numa ocasião que você ter que tomar uma decisão um pouco, né, incerta, mas se você ora a Deus, peça a Deus, com certeza você vai ter condições, né, de sintonizar Deus neste momento. Por que é importante sintonizar com Deus? Porque Deus é sabedoria, Deus é amor, Deus manifesta a lei da vida, da provisão infinita, da alegria e da harmonia. Então veja bem, Deus representa todas essas condições que o ser humano necessita para progredir e ter boas inspirações. Então basta que em qualquer momento da vida de vocês, né, estiver caminhando na rua, pense: aqui está um filho de Deus caminhando, sendo protegido por Deus. Vamos dizer que São Paulo é um pouco perigoso. Grandes capitais são perigosas.
Mas, se você tiver certeza que você está andando com Deus, com certeza as provisões divinas serão tomadas, porque você está sendo sempre protegida por Deus. E nem todas as coisas que nós fazemos podem dar certo. Outro dia eu ouvi um relato de experiência de uma preletora, que o filho dela disse que era o primeiro, da classe, e foi um dos melhores alunos da medicina na Universidade de Londrina. Porém, quando ele foi prestar o exame para ser residente lá, não sei por que carga das águas, ele repetiu. Ficou chateado, ficou desesperado. Mãe, sempre eu fiz o melhor, sou o melhor, e por que Deus foi me reprovar? A mãe preletora da Seitianoye disse, filho, é porque Deus está reservando uma coisa melhor. E parece que veio conversar aqui com o professor Oswaldo. E ele disse, você não tem coragem de prestar exame no Hospital das Clínicas? Coragem eu tenho. Vai lá, faça a inscrição e presta. De 12 candidatos, de 12 para ser aprovado, ele foi aprovado. Só que 11 era da USP e ele único de Londrina. Por quê? Porque se ele não tivesse sido reprovado lá em Londrina, ele jamais pensaria de fazer estágio no Hospital das Clínicas. Então, gente, não desespere quando alguma coisa acontecer na vida de vocês, aparentando uma situação negativa, então, aqui está escrito assim, na página 40, não tenha vergonha de falar diante de uma plateia, não se amedronte imaginando que os outros pensarão de você, não importa o que os outros pensem, Deus perdoa tudo e orienta para o melhor. Então, você for reprovado, você fica com vergonha, puxa vida, agora não vou falar mais para ninguém, fui reprovado. Mas se ele não falasse, não teria outra oportunidade. Tá ok, gente? Então vamos falar, ter coragem. E se você fala, você expõe a sua ideia, o público fica sabendo. Ele quer fazer isso, ele pensa assim. Então, com certeza, vai aparecer pessoas que possam dar o apoio. Olha, você não quer fazer isso? Não quer fazer isso? E, com certeza, você vai ter condições de buscar um caminho melhor. Mas, para buscar esse caminho, que aparentemente é incerto, o que é necessário? Nós ensinamos a capacidade de orar. Orar significa pedir a Deus. Pedir uma força superior. Eu não sou corretor de imóveis, mas tenho vendido muitos imóveis para as pessoas que vêm pedir orientação. Porque eu falo assim, desculpe se tiver algum corretor de imóveis, mas ele tem uma determinada quantidade de pessoas que ele conhece. Mas quem conhece esse mundo inteiro, quem é? Deus. Peça a Deus. Da seguinte maneira, assim como esse imóvel foi útil para mim, Deus indica uma pessoa que vai se sentir feliz em adquirir e que está necessitando desse imóvel para o bem dessa pessoa. Imediatamente a pessoa sintoniza com a mesma vibração e tem adquirido esses imóveis ou vendido esses imóveis com muita facilidade. Então, vamos dizer, sintonizar com Deus, você tem que ter um objetivo. Tem um jovem chamado Domênico, que hoje ele é procurador do governo federal para o governo do estado, está lá em Paraíba, mas quando ele foi prestar o concurso para ser procurador do estado para o governo, ele tinha somente 24 anos. Diz que foi prestar exame, deu um branco nele e não conseguia ler a apostila. Pegou, orou a Deus. No meio de todo mundo fazendo o exame, diz que ele orou 40 minutos.
coragem, convicção, certeza que Deus ia orientar. Quando abriu os olhos, conseguiu ver tudo nitidamente. Tinha, parece que 4 dias de exame. Terceiro dia ele já fez lá na pensão, hotel que ele falou, né? E prestou exame. Foi o mais jovem procurador do Estado ao governo federal. 24 anos. Né? Gente, então, gostaria que cada um de vocês, né, procure ter essa capacidade de refletir, ver, né? E aqui está escrito, então, assim: se tiver tempo de afligir e vacilar, chame Deus imediatamente. Ore e se aconchegue no colo dele. Ore e aconchegue no colo dele. Por quê? Você não é filho dele? Ele não é nosso pai? Deus não é pão duro, viu? Deus é mão aberta. Ele dá tudo que o seu filho quiser. Mas precisa estar no colo dele, saber falar a linguagem dele, saber pedir a ele que ele, docilmente, amavelmente, harmoniosamente. Tá ok, gente? Com mente em atrito, você não vai conseguir pedir nada. Então, faça como esse seu domingo, né? Vamos pedir docilmente. E para finalizar, né, eu gostaria de falar que vocês criem na mente de vocês que vocês são pessoas de sorte. O fato de vocês terem nascido aqui na face da terra é uma grande sorte, porque no mundo espiritual parece que tem milhares ou milhões de espíritos que querem nascer, mas não tem oportunidade. E vocês tiveram essa oportunidade. Tá? Então, e esse veículo chamado pai e a mãe que ele trouxe aqui na face da terra. Então, para que vocês possam ter prosperidade, felicidade, então vamos começar a agradecer aos seus pais, né? Se nós falarmos do Panasonic, da National, né, da televisão, algum produto eletrônico, esse foi presidido por um senhor chamado Konosuke Yamashita, que ele considerou homem de sorte, né? E por ele considerar o homem de sorte, tudo que ele fez deu certo. Primeira oportunidade que ele começou a falar que ele era de sorte, porque ele disse que era carregador, e foi descarregar um navio no alto mar, e na volta o barco capotou. Por sorte ele não sabia nadar. E não sabia nadar, mas um colega que sabia nadar agarrou ele e salvou ele. Falou: puxa, eu sou um homem de sorte. E esse foi o lema dele. Qualquer coisa que aconteceu na vida dele, ele sempre considerou homem de sorte. Então, gostaria que cada um de vocês, né, considere homem de sorte por ter nascido, por estar frequentando a Seichonoye. E sejam filhos de Deus, próspero, muito feliz. Muito obrigado. Hoje, no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe a preletora Maria Murakami, que fala sobre como eliminar a origem mental do câncer de mama. Confira. Muito obrigado, a Seichonoye trazendo respostas para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, preletora da sede internacional, professora Maria Murakami. Tudo bem, professora? Tudo bem, Enio. Internacional é bom, hein? Puxa vida, nossa, é muito chique. Sempre chique a senhora, né? Nossa senhora. Muito obrigado. E o assunto hoje aqui é bastante sério, né, professora? É sobre câncer de mama. Muitas mulheres hoje sofrem por esse mal, aparente mal, né? De estarem aí sofrendo dores, muitas vezes até tendo que retirar um dos seios ou até os dois seios devido ao câncer de mama. Professora, pela Seichonoye, de que maneira pode-se eliminar esse tumor sem que haja necessidade de fazer cirurgia? Talvez para as pessoas que fizeram a medicina, o fato de nós estarmos aqui falando a respeito de curas que ocorrem soa um tanto quanto estranho. Mas o Dr. Masaharu Taniguchi fala que a nossa mente é que se projeta no nosso organismo.
em forma de enfermidade ou em forma de saúde. Quando a nossa mente está em harmonia, em paz, a saúde também está manifestada no nosso corpo. E no caso do câncer de mama, aprendemos através do professor Masaharu Taniguchi e professor Seiichi Taniguchi, nesse livro aqui, Assim se concretiza o bem, ele dá essa orientação que os seios representam os pais, representam o marido. Então, a desarmonia mental que a pessoa nutre em relação normalmente em relação ao marido e muitas vezes em relação ao pai, representando o seio esquerdo, o pai, e o seio direito, a mãe. Então, quando a pessoa nutre sentimento de desarmonia, estará manifestando um nódulo. Por quê? Essa desarmonia seria no sentido de a pessoa estar com mágoa, ressentimento, e todo dia fica pensando nessa mágoa como se tivesse acontecido naquele momento, e aquilo vai crescendo, crescendo dentro da sua mente e faz com que então forme ali o caroço. E da mesma forma que ele aparece, ele desaparece quando a pessoa consegue perdoar, se arrepender e estabelecer um elo de harmonia com o marido e com os pais. Então, a cirurgia não tem que ser feita na mama, tem que ser feita na mente da pessoa para tirar coisa ruim, né? Exatamente. Em outras palavras, esse câncer que a senhora citou aí agora é uma tristeza que vai acumulando até virar um tumor. Exatamente. É com a mente que vai inchando, né? Exato. Vai inchando e vai criando aquele nódulo. Mas aquele nódulo seria assim uma condensação da energia ruim, né, que a pessoa foi armazenando. Então, agora isso não quer dizer que o médico recomendou que fosse retirado, então não precisa mais fazer, é proibido fazer, não vai mais fazer. Não é assim, tá? Se o médico recomendou, se o marido recomenda, os familiares também recomendam Sim. que o faça, mas acreditando que quem vai fazer a cirurgia não é o médico, mas são as mãos de Deus, né? E ter fé de que, com certeza, ela vai se curar. O importante é ter realmente esse desejo de estabelecer a harmonia dentro da sua mente. Para libertar a potência colossal de seu espírito, é que foi ao ar mais um programa Seiichi no Ie, que levou até você, aos seus familiares e aos seus amigos, quer ouvir? O modo feliz de viver. E olha, respeitar a vontade de Deus é ver a si mesmo como uma grande alma a serviço de um bem maior. Para aceitarmos-nos filhos legítimos de Deus, vamos agora ao nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Aquele que domina a si próprio herda todas as coisas boas de Deus Pai. Mentalizar várias vezes e depois orar como segue. Dentro de mim existe a verdade, por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor, por isso estou em harmonia com tudo e todos. Dentro de mim existe a vida de Deus, por isso sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo, o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir os mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus, herdo o reino do amor, o reino da alegria, tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigado.